Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos aqui no nosso grupo de leitura do Livro de Mórmon para lermos mais um capítulo do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler 2 Nef 9 e hoje é um dia bem especial, porque hoje nós completamos 31 dias seguidos de leitura do Livro de Mórmon. Não é maravilhoso? E eu gostaria que você pudesse compartilhar, por favor, quais são os sentimentos que você tem vindo ao seu coração de estar por 31 dias consecutivos lendo o Livro de Mórmon. E você que começou um pouquinho depois, compartilha também. Depois você pode assistir os vídeos anteriores e pode completar os 31 dias também. Que alegria, não é? Quais sentimentos que você tem tido? Como você está, assim, as tuas impressões? Devemos continuar lendo? Está bom? Isso tem de alguma forma te ajudado? Eu sempre gosto de lembrar a todos nós que o importante é a constância, ser constante na leitura, um dia após o outro. Também a constância é algo tão essencial para a nossa vida, faz parte do nosso próprio desenvolvimento de personalidade, caráter, de formação, tudo mais. É importante na família, não só individualmente, mas como família, perseverarmos unidos, constantes, não é? Em todos os sentidos. Compartilhe então teus sentimentos, tuas impressões que você tem tido. E eu estou muito feliz, estou animado para nós continuarmos lendo até Moroni 10, tá bom? Eu gostaria de começar então com um pensamento do presidente Russell M. Nelson, que diz assim: quando penso no Livro de Mórmon, penso na palavra poder. As verdades contidas no Livro de Mórmon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Fim da citação. É tão maravilhoso. Eu gostaria de saber se você está sentindo essas coisas. Eu costumo dizer que quando nós lemos o Livro de Mórmon, nós recebemos poder dos céus para podermos continuar a jornada da vida. Vamos começar então, 2 Nef, capítulo 9. Os judeus serão coligados de todas as suas terras de promissão. A expiação resgata o homem da queda. Os corpos dos mortos sairão da sepultura e seus espíritos do inferno e do paraíso. Eles serão julgados. A expiação salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. Os justos serão salvos no reino de Deus. Declaradas as penalidades para o pecado. O Santo de Israel é o guardião da porta, aproximadamente 559 a 545 a.C. Versículo 1. Agora, meus amados irmãos, eu vos li estas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel, que ele tem falado aos judeus pela boca de seus santos profetas, desde o começo, de geração em geração, até que chegue o tempo em que serão restituídos a verdadeira igreja e rebanho de Deus, quando serão coligados nas terras de sua herança e estabelecidos em todas as suas terras de promissão. Eu gostei muito desta parte aqui, ó, estabelecidos em todas as suas terras de promissão. E eu fico pensando nos nossos dias, onde é a sua terra de promissão? Se você vive na Itália, é na Itália. Se é em Portugal, é em Portugal. Nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos. No Brasil, é no Brasil. Moçambique, é Moçambique. Aonde estiver as estacas organizadas de Sião, ali é o lugar de congregação, ali é a sua terra da promissão. Então, às vezes vivemos ansiosos, e aquela ansiedade que invade nossos dias, nós estamos sendo coligados nas nossas terras de promissão, nas estacas de Sião, tá bom? Versículo 3. Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos, para que levanteis a cabeça para sempre,
por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Pois sei que muitos de vós haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão para vir, e sei, portanto, que não ignorais que nossa carne deverá definhar e morrer. Não obstante, veremos a Deus em nosso corpo. Sim, sei que sabeis que ele se manifestará na carne aos que habitam Jerusalém, de onde viemos, porque é necessário que seja entre eles, porque é requerido do grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens, para que todos possam tornar-se-lhe sujeitos. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. Ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça! Pois eis que, se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabo, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas de trevas. Olha que coisa extraordinária nós estamos aprendendo aqui. Nós todos vivíamos na existência pré-mortal e nascemos aqui na mortalidade, e então nós estamos experimentando a experiência da vida mortal. E todos nós sabemos que um dia iremos morrer. E se não houvesse ressurreição, nós estaríamos à mercê, estaríamos sujeitos ao diabo. Ele teria mais poder sobre nós do que nós sobre ele. E nós nos tornaríamos diabos, anjos do diabo. Mas devido ao Salvador, Jesus Cristo, todos nós ressuscitaríamos. E então teremos mais poder do que o diabo. Graças ao Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não é para nós nos agradecermos eternamente ao Senhor por sua infinita expiação? Isso é maravilhoso, irmãs. No 10. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é física, libertará seus mortos. E essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos, e o inferno deverá libertar seus espíritos cativos, e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos, e o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Oh, quão grande é o plano de nosso Deus! Porque, por outro lado, o paraíso de Deus
deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos. E o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento, como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que, quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se mortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel. E virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E certamente, como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e sua eterna palavra, a qual não pode passar, os justos ainda serão justos, e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre, e não tem fim. Ó, a grandiosidade e a justiça de nosso Deus! Porque ele executa todas as suas palavras, e elas saíram-lhe da boca, e sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiveram acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Eu gostei tanto desta parte, queridas irmãs, queridos irmãos. Teremos alegria completa. Que possamos estar entre os justos, que possamos dedicar nossa vida para seguir o Salvador, para coligar Israel dos dois lados do véu, para reunir nossos antepassados, para sermos salvadores no Monte Sião. Irmãs e irmãos, quão maravilhosos são essas palavras que o profeta a nós dedicou, escreveu, e nós podemos ler agora, e podemos exercer plena confiança na infinita expiação do nosso Salvador, e possamos viver de tal maneira nesta terra, para sermos considerados justos da terra, os mansos, os pacificadores. A pergunta é: o que devemos fazer? O que nos falta ainda? Tenha paciência, irmã, irmão. Vá vivendo um dia de cada vez. Vá um dia de cada vez conquistando a justiça, conquistando a retidão, vestindo-se de retidão. Tá bom? Versículo 19. Quão grande é a misericórdia de nosso Deus, o Santo de Israel, para libertar seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte, e do inferno, e daquele lago de fogo e enxofre que é tormento sem fim. Quão grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas, e não há nada que não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Olha que coisa extraordinária! Se eles derem ouvidos à sua voz. Interessante que o presidente Nelson tem falado continuamente para que nós possamos dar mais ouvidos à voz do Senhor, que possamos ouvir o Senhor e seguir seus ensinamentos. Continuando no 21, pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome. Olha que interessante.
no 23, que todos possam se arrepender, que possam experimentar uma mudança de coração, que possam fazer convênios com Deus através do batismo. Continuando no 23, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados. Pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse: e deu, portanto, uma lei, e onde nenhuma lei é dada, não há castigo. E onde não há castigo, não há condenação. E onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação, porque são libertados pelo poder dele. Pois a expiação satisfaz as exigências de sua justiça sobre todos a quem não foi dado a lei, sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte e inferno, do diabo e do lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim, e são restituídos àquele Deus que lhes deu alento, que é o Santo de Israel. Mas, ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, que os transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque seu estado é terrível. 28. Ó, quão astuto é o plano do maligno! Ó, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ai, porém, dos ricos, que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos, desprezam os pobres e perseguem os mansos, e seu coração está em seus tesouros. Portanto, os seus tesouros são seu Deus, e eis que seus tesouros também perecerão com eles. E ai dos surdos que não querem ouvir, porque perecerão. Ai dos cegos que não querem ver, porque também perecerão. Ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades feri-los-á no último dia. Ai do mentiroso, porque será lançado no inferno. Ai do homicida, que mata deliberadamente, porque morrerá. Ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. Sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos neles se deleita. Enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão sua face e permanecerão em seus pecados. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o Santo Deus, e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e ter mente espiritual é vida eterna. Olha que coisa extraordinária, irmãs. Ter uma mente espiritual é vida eterna. Ter uma mente carnal é morte. Como eu posso fazer para que a minha mente seja uma mente espiritual? Como eu posso entesourar as palavras de vida eterna na minha mente? Fazendo parte do nosso grupo, lendo as Escrituras, lendo o livro de Mórmon que nós estamos lendo, nós estamos entesourando as palavras de vida eterna. Eu estou muito feliz de estar junto de você, lendo aqui o livro de Mórmon. Que possamos ser constantes, que possamos continuar dia após dia lendo o livro de Mórmon. Isso fará toda a diferença para termos a nossa mente espiritual. Vamos continuar no 40. Ó, meus amados irmãos, ouvi minhas palavras.
lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Não digais que falei coisas duras contra vós, porque se assim o fizerdes, ultrajareis a verdade. Porque disse as palavras de vosso Criador. Sei que as palavras da verdade são duras contra toda impureza, mas os justos não as temem, porque amam a verdade e não se abalam. 41. Ó meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta adiante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. É Jesus Cristo, irmãos. E ele ali não usa servo algum. E não há qualquer outra passagem a não ser pela porta. Porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá. E os sábios, e os instruídos, e os ricos que são orgulhosos de seu conhecimento e de sua sabedoria e de suas riquezas, sim, estes são os que ele despreza. E a menos que se despojem de todas estas coisas e considerem-se insensatos diante de Deus e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, ser-lhe-ão ocultas para sempre. Sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação que me olhe com seus olhos, que tudo vem. E sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele, e estou livre de vosso sangue. Ó meus amados irmãos, afastai-vos de vossos pecados, sacudi as correntes daquele que vos quer amarrar firmemente. Vinde ao Deus que é a rocha de vossa salvação. Preparai vossa alma para aquele glorioso dia, quando a justiça será administrada aos justos. Sim, o dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembrais claramente de que vossa horrível culpa, e não sejais compelidos a exclamar: Santos, santos são os teus julgamentos, ó Deus Todo-Poderoso. Mas conheço minha culpa, transgredi tua lei, e minhas transgressões pertencem-me, e o diabo dominou-me, de modo que sou uma presa de sua terrível miséria. Mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade destas coisas. Atormentaria eu a vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco com a clareza da verdade se estivesseis livres do pecado? Eis que, se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado, e meu coração se deleita na retidão. Louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro daquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse. E vinde ao Santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu apreciei tanto esse versículo 51,
que diz que às vezes gastamos tanto tempo naquilo que não satisfaz, naquilo que não tem valor, e deixamos as coisas que realmente importam para trás. Mas que possamos ser mais sábios do que foram aqueles povos antigos que não deram ouvidos à voz do Salvador através de seus profetas. Que possamos nos apegar a tudo que é bom, que possamos ser os mansos da terra, os pacificadores, cheios do Espírito Santo, revestidos de retidão, de justiça, para esperar com extrema segurança a salvação e vida eterna, que é prometida a todos os santos, os justos, que possamos nos qualificar como os justos, os retos da terra. Para isso, querida irmã, querido irmão, precisamos passar por uma mudança de coração. Precisamos nos aproximar do Salvador, fazer convênios com Ele e passar nossa vida cumprindo esses convênios. No 52, portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a Ele continuamente durante o dia e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije e vede quão grandes são os convênios do Senhor e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens. E por causa de sua grandeza e de sua graça e misericórdia, Ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que a preservaria. Em futuras gerações, tornar-se-ia um ramo justo para a casa de Israel. E agora, meus amados irmãos, quisera falar-vos mais. Amanhã, porém, dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém. Ah, que bom termos passado esses momentos tão sagrados juntos, lendo as Escrituras. Para você que foi até o final do capítulo, para você que está sendo constante, eu quero dizer, parabéns. Parabéns, esse é um momento de vitória. Continue firme, continue constante, dia após dia, lendo o livro de Mórmon. Nós precisamos destas pequenas vitórias todos os dias. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Continua firme.